Bem, eu queria cumprimentar a Rosa, David, cumprimentar a todos e a todas. Agradecer muito o convite para a participação do MEB e, enquanto tal, do Instituto Ethos. É uma oportunidade bastante especial. Estamos no final de uma jornada que eu acredito que é um momento de reflexão para a ação, já que quase tudo foi dito. Difícil poder acrescentar nesse processo, eu vou fazer uma pequena tentativa. Cumprimentar os parceiros do MEB aqui presentes, as empresas e as organizações. Estamos num momento bastante criativo e, ao mesmo tempo, desafiador. Então, eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões e vou aproveitar a oportunidade para contar um pouco que momento o MEB está vivendo. Em primeiro lugar, eu queria, já que nós estamos logo após a sessão onde Life apresentou a sua e está lançando o seu processo de certificação, fazer breves considerações sobre essa questão. Quer dizer, eu acho que ontem eu estava num debate na TV, no canal Futura. A agenda era trabalho escravo, a partir do caso bastante emblemático da Zara, com a história do trabalho escravo na sua cadeia produtiva em São Paulo. E todas as perguntas que chegaram às pessoas que estavam nesse debate, de consumidores, de cidadãos, trabalhadores, todas elas tinham um foco. Como é que eu posso saber o que eu estou comprando? Como é que eu posso saber? Se eu posso escolher, como é que eu posso saber? Se eu tenho o direito de escolher, como é que eu posso saber? Então, acho que a gente está diante muito mais do que uma questão técnica, uma questão ética. Quer dizer, qualquer processo de balanço, relatório, utilizando as ferramentas que vocês puderem lembrar, certificações, são processos onde se revela para a sociedade, com transparência e com integridade, o que é que tem ali. Aquele processo produtivo, como é que ele foi constituído. Portanto, nós não estamos falando simplesmente de uma questão técnica. Não é possível avançar na sustentabilidade sem que a gente tenha, de fato, processos íntegros nas relações sociais de produção e de consumo. E as certificações, os relatórios, as auditorias, os balanços sociais, cada lugar tem uma coisa. Todas elas eu considero que sejam importantes, indicadores, são ferramentas fundamentais para exercer e demonstrar de forma transparente um processo de integridade. Então, acho que saudar a iniciativa, claro, acho que ela vai ser fundamental para as empresas e para a sociedade, e que eu queria fazer uma abordagem a partir desse ponto de vista. Eu queria pedir para o Jorge, para ele colocar aqui a gente estava ali na internet, eu queria só mostrar para vocês, não necessariamente uma apresentação, mas o site do MEB. O site do MEB, convido todos a visitar, quem não conhece. Esse é um movimento que nasceu em setembro de 2010, portanto, é muito recente. Uma iniciativa de um conjunto de empresas que imediatamente conseguiu a adesão de um outro grupo importante de empresas, hoje são 65 empresas, e organizações da sociedade civil, na perspectiva de reeditar, eu acho que isso é um processo histórico, de reeditar uma iniciativa bastante exitosa, que foi o lançamento da Carta Empresarial ao Brasil sobre Mudanças Climáticas em 2009, que foi um momento reconhecido pelo governo, pelas empresas, pelas organizações da sociedade civil, organizações ambientalistas, um momento de inflexão fundamental na posição brasileira, que até então, conservadora, em cima do muro, não se posicionava com metas para Copenhague. Naquele momento, um grupo importante de empresas disse: nós queremos metas, nós exigimos que tenhamos claro para onde a gente tem que ir. Isso faz parte da estratégia das empresas.
não saber para onde vai. E aquela mudança, aquela contribuição naquele momento, que originou no Fórum Clima, inspirou esse movimento também em torno da agenda da biodiversidade. Então, o MEB nasce com uma história até experimentada por um grupo de empresas, as mesmas, muitas vezes, aí estão nos dois momentos, aonde foi possível influenciar concretamente numa posição e uma política pública. No final do ano tivemos, em 2009, a edição da Política Nacional de Mudanças Climáticas e, ao longo de 2010, 2011, todo o processo de regulamentação. Então, se a ficha caiu fortemente na agenda de mudanças climáticas para o setor empresarial, ela está caindo e acreditamos que o MEB pode ajudar, assim como outras iniciativas, caindo para as empresas na agenda do uso, da conservação e do uso sustentável da biodiversidade. O objetivo do movimento, portanto, são objetivos muito claros. O primeiro é engajar o setor empresarial nessa agenda, e o segundo é poder construir um diálogo consistente, responsável e com representatividade com o setor, com os governos, com o governo brasileiro e com os governos estaduais. A ferramenta desse processo foi uma declaração pública. E essa declaração pública, que está lá, depois com detalhes, eu não vou aqui, de forma nenhuma, entrar nela, ela tem duas estratégias, que é a estratégia que o ethos tem proposto ao exercício da responsabilidade social das empresas nesse momento. Na história, nos últimos 20 anos, 15 anos, foram coisas que foram se modificando. Nesse momento, para nós, é chave dois posicionamentos das empresas. O primeiro, declarações do ponto de vista das suas ações voluntárias, que mudam a gestão em torno daquele desafio, daquela agenda, e uma declaração também fundamental e forte de quais são as políticas públicas que a sociedade brasileira, que o país precisa para poder avançar naquela agenda. E aí a gente pode dizer agenda do trabalho decente, direitos humanos, mudanças climáticas, biodiversidade. É muito mais uma estratégia de engajar as empresas nas suas ações voluntárias, nas suas mudanças nos seus processos, indução de novos procedimentos de cadeias produtivas e cadeias de valor, mas ao mesmo tempo que sinaliza políticas públicas absolutamente necessárias. E uma das declarações fortes que o MEB faz, ao contrário da expectativa, ou pelo menos do discurso, mais, vou usar aspas, neoliberal, de que o mercado resolve tudo, queremos regulação, sim. Queremos uma legislação e um marco regulatório na agenda de mudanças climáticas, na agenda da biodiversidade. Mas queremos contribuir para a construção desse processo. Queremos uma boa lei, não é qualquer lei. Então, essa é uma questão importante do ponto de vista da estratégia. Os compromissos são compromissos bastante fortes. O primeiro deles é adotar, na sua estratégia corporativa, a convenção. Quer dizer, trazer a convenção como inspiradora e base de decisões das estratégias corporativas dessas empresas que aderiram ao movimento. Isso implica em mudanças e processos bastante significativos. Contribuir para a definição, e aí nós estamos vivendo esse momento, contribuir para a definição e a construção e a definição do plano estratégico para implementar os compromissos 2020 estabelecidos na Convenção. E esse é o momento que nós estamos vivendo agora, né? Os avanços dados em Nagoya nos responsabiliza mais ainda na perspectiva de implementarmos, estou usando um termo que já tem circulado, de tropicalizarmos as estratégias, as metas que estão estabelecidas naquele plano. Sistematizar e compartilhar boas práticas, ou seja, é um movimento onde um conjunto de empresas se declara colaborativa e não competitiva. Não estão num espaço de competição, estão num espaço de colaboração. Compartilhar boas práticas, do ponto de vista da sua essência,
pode significar para algumas empresas uma percepção de que está se perdendo competitividade, está se deixando o seu concorrente aberto às informações. Esse grupo tem esse compromisso de compartilhar boas práticas. E promover, e essa eu tinha destacado antes, promover o engajamento das empresas na construção de um novo marco regulatório para a agenda da biodiversidade no Brasil. E ainda endereçou naquele momento, nós estávamos antes, na Nagoya, um conjunto de sugestões e recomendações ao governo brasileiro. Algumas delas, nós achamos que conseguimos um bom resultado com as recomendações. Não que as recomendações fizessem com que os resultados acontecessem, mas a gente estava sintonizado. O primeiro deles era reafirmar a liderança do Brasil na agenda da biodiversidade do ponto de vista global. O segundo era a busca de metas claras para a Convenção. Continuamos buscando, mas o conjunto de objetivos estratégicos que saíram são fundamentais. Acho que a gente ainda não avançou, mas estamos perto de conseguir construir um consenso em torno da valoração dos serviços ecossistêmicos. E aí uma questão que cabe a nós, principalmente ao Brasil, sinalizar na Rio+20 a efetiva convergência e articulação entre a Convenção do Clima e a Convenção da Biodiversidade. Esse é um desafio que nós temos concreto. Se o Plano Estratégico Brasileiro 2020 não estiver alinhado com o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, nós não estamos fazendo o dever de casa. Portanto, exigir isso das convenções, do sistema, da governança global que existe hoje, seria, no mínimo, uma hipocrisia. Bom, o MEB, aí eu vou pedir para o Jorge só mostrar duas coisas. Rapidamente, a lista das empresas que hoje participam do MEB, não vamos passar todas, mas ele vai mostrando, vocês vão vendo, as empresas e as organizações. Nós estamos em dois momentos bastante interessantes para... aliás, nós estamos num momento com duas agendas bastante interessantes, talvez para que a gente aqui, no final desse workshop, nós estamos privilegiados nesse momento. Eu me sinto privilegiado de poder estar nesse momento aqui, porque acumulei durante os 2 dias uma série de questões, e todos nós acumulamos, que estão aqui agora para a gente dar encaminhamentos. Então, a provocação que o David fez agora, ao mostrar a possibilidade de uma articulação global em torno de um movimento multissetorial nos países, para a construção dessa plataforma global, nós temos que dizer a ele agora aqui, sim, nós temos que ir atrás, temos que perseguir, temos que realizar isso. É uma oportunidade que está aí. Então, o MEB, a CNI, os CEBEDs, eu vou falar alguns e vou certamente esquecer de outros. Eu tenho certeza disso, mas eu vou citar os 4 e o GVSES na Fundação Getúlio Vargas, essas 4 iniciativas que têm a agenda da biodiversidade na articulação com as empresas, estão dialogando há um certo tempo e precisam terminar esse diálogo para construir um posicionamento global do setor empresarial no Brasil. Do ponto de vista de estratégias, do ponto de vista de governança, do ponto de vista de metas. Portanto, estamos nesse momento. Estão acontecendo os diálogos convocatórios com os mais diferentes segmentos da sociedade civil, das empresas, para a construção do Plano Estratégico 2020. Já realizamos uma discussão com o setor privado, várias empresas que estão aqui presentes participaram, tem uma agenda com a academia, tem uma agenda com os movimentos sociais, com as organizações não governamentais, com os povos tradicionais e comunidades. Portanto, ao final desse processo, que termina nos próximos 2 meses, não sei nem se é exatamente isso, talvez seja menos, nós estaremos absolutamente capacitados, do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista da construção de relações e de diálogo, para construir no Brasil, com uma incidência forte do Estado, do governo brasileiro, o Fórum Brasileiro da Biodiversidade, ao espelho do Fórum Nacional de Mudanças Climáticas, instituído como um instrumento de discussão e construção de políticas públicas do Estado brasileiro.
para essa agenda. E acho que aí a gente só propõe ao David de que o fórum seja esse local aonde se articula o diálogo dessa plataforma global. Ainda que tratemos de uma forma específica agendas específicas da diversidade que um fórum dessa natureza pode ter. Então, estamos num momento absolutamente especial e que temos que aproveitar. Aqui, nós escutamos o secretário de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, uma frase que eu até brinquei agora com o Valmir, que se fosse um jornalista, daria essa manchete: o Brasil não pode ficar a reboque. Essa é uma afirmação que, tirada todas as consequências dela, significa, de fato, construirmos um conjunto de políticas públicas e de compromissos da sociedade na direção do cumprimento da Convenção e de estabelecer estratégias no tempo e recursos para fazer isso. Isso é não ficar a reboque. Então, se eu concordo com o secretário, se concordamos com ele, nós temos que realizar, dar sequência real a essa afirmação. Estamos, portanto, acredito eu, nessa conjuntura com oportunidades, com uma capacidade cada vez maior do setor empresarial e da sociedade civil de compreensão da agenda da biodiversidade, os seus desafios, os gargalos que a gente vai ter que enfrentar, as dificuldades que estão aí postas, mas, reitero, as oportunidades são imensas. Não há possibilidade, e eu acredito que, não sei se vocês compartilham, mas não há possibilidade de avanços reais para a sustentabilidade, para uma nova economia que tenha uma incidência clara de perspectiva de transição para uma economia verde, com todas as suas características que todos vocês sabem muito bem quais são. Uma economia que consiga garantir a inclusão social, a erradicação da miséria, o combate permanente à pobreza, a agenda de trabalho decente, de melhores e mais empregos para todos. E, fundamentalmente, uma economia que também tenha um conteúdo de integridade, uma transparência com relação ao seu processo de reconstrução e de reposição, e um efetivo combate à corrupção, se a gente não aproveitar o momento em torno da agenda da biodiversidade. Ela nos dá todas essas dimensões de uma maneira muito especial. Nós não escutamos muito os aspectos e as possibilidades e oportunidades de erradicação da miséria, de combate à pobreza, de reordenação territorial do nosso país, de uma nova economia, de fato, produtiva na perspectiva da sustentabilidade, tendo a agenda da biodiversidade como central, como centralidade. Então, os discursos todos que nós temos feito precisam se transformar em ação. E essa ação talvez tenha um momento de passagem, talvez não, tem um momento de passagem agora, daqui a alguns meses, nessa cidade aqui, na Rio+20, mas é um momento. Não vamos enxergá-la como muitas pessoas querem enxergar todas as coisas que estão acontecendo no Brasil. Se melhora a mobilidade urbana, se melhora acesso, se melhora aeroportos, porque tem a Copa. Imagina. Porque não é. Aliás, quem está indo embora hoje, daqui para algum lugar, pode tentar ver que hotel vai ter que voltar. Então, não. Estamos falando de um momento de passagem fundamental, mas é um momento, não é o final do processo. Temos uma data na frente. Portanto, de trás para frente, a gente podia se organizar de uma forma mais consistente. Né? Então, quero reiterar um pouco essa reflexão. Quero repetir essa reflexão. Se estamos comprometidos, se as empresas têm sinalizado, não todas, mas um conjunto cada vez mais importante, lideranças setoriais de varejo, de cosméticos, do setor de mineração, de energia, se empresas líderes desses setores têm sinalizado que estão planejando, estão estrategicamente colocadas num certo trilho nessa perspectiva, nós temos que transformar a agenda da biodiversidade, a agenda capaz de realizar essa integração entre essas diferentes dimensões dessa nova economia.
ela é capaz de fazer isso. Eu queria encerrar dizendo também que, para Rio+20, é importante a gente discutir a governança. Essa é uma agenda fundamental, não é? E nós temos que dar um exemplo, e aí esses exemplos nem sempre são simples, mas eles são fundamentais, na governança nacional. Qual é a possibilidade de construirmos uma nova governança global se a gente não entender e não construir uma nova governança local, nacional? Os diálogos, as ações multissetoriais, os compromissos que estão sendo estabelecidos, que reúnem pela primeira vez na história, da maneira tão intensa, sociedade civil, empresas e Estado, precisam ser aprofundados. Nós precisamos ter esse processo, e precisamos tirar dele as consequências não naturais, mas necessárias. Se naturalizar esse processo, não vai acontecer. Que são novos espaços políticos no país para a construção das políticas públicas que vão ser capazes de realizar o caminho para onde a gente quer chegar. Obrigado.